Paradigma verbal, linguagem que transforma e conecta e ensina. Professora Zara Stella. Vamos seguir aqui a nossa aula de verbo. Bom, paradigma verbal, verbos regulares. Paradigma. Vamos pegar aqui uma canetinha. Rapidinho. Canetinha rapidinho. Para ajudar. Colocar. Pronto. Agora nós vamos trabalhar com os verbos. Esse exercício, vai ter esse estudo na sequência exercício, para ajudar no estudo dos verbos. Paradigma verbal, nós temos em português, primeira conjugação, verbo modelo que nós vamos ter, que é o cantar, terminado em ar. Tem uma segunda conjugação, vender, terminado em er. E terceira conjugação, partir terminada em ir. Porque só tem 3 no português, só tem 3 conjugações. Quais são as razões? As razões são as próprias vogais. A gente vai ver isso aqui mais abaixo. Como identificar a conjugação de um verbo? Os verbos são formados por 3 partes. Todo verbo no infinitivo termina em R. No caso, verbo cantar, cantar, contando da direita para a esquerda, a primeira vogal que nós temos é A. Primeira vogal, na sequência das vogais é A, então é a primeira conjugação. Vender é a mesma coisa. Contando da direita para a esquerda é a segunda, contando da direita para a esquerda, vai ser a vogal E, que é a segunda vogal na sequência das vogais, que é a segunda conjugação. E verbo partir, contando a direita à esquerda, nós temos aqui essa vogal no final de cada sílaba. Vocês estão observando que cada sílaba dos verbos, no final a gente vai encontrar A, vamos encontrar E ou vamos encontrar I. Qual é a sequência das vogais? Vamos ver aqui. Ó, na sequência das vogais, nós temos primeira vogal é A, vocês já sabem. E é a segunda e a terceira vogal. O e o não existe quarta e nem quinta conjugação. No português, as vogais temáticas dos verbos, agora já vamos entrar nos verbos, são sempre A, E ou I. Não existe verbos com vogal temática ou U. Mais tarde, nós vamos encontrar o verbo por. Aí a gente vai explicar que ele é da segunda conjugação, mas não vai entrar nesse caso. Verbo por é terminado com o, mas é da segunda conjugação. Existe uma razão histórica por causa do latim. Primeira conjugação. A vogal temática é A. Por que que a primeira vogal temática é A? Porque na sequência das vogais, A é a primeira vogal. A primeira vogal é A. Aqui nós temos A é a primeira vogal, que nós estamos vendo aqui, como nós vimos anteriormente. Olhando da direita para a esquerda, sempre é essa primeira vogal que aparecer aqui na última sílaba que vai dar o nome ao verbo. O que sobrou da vogal temática é chamada de raiz ou radical, parte que entrega o sentido do verbo. Por que que ele entrega? Porque mesmo que não tenha outra parte aqui, só que cante, lembra-se, verbo cantar. Então, raiz é a parte que entrega o sentido do verbo, ou seja, que vai dar a ideia aqui que o verbo é.
Segunda conjugação, vogal temática é E, que é a segunda vogal. Olha aqui, ó. Primeira vogal é A, segunda vogal é E, I. Lembra lá do ensino fundamental que a gente estudou A, E, I. Quem vem primeiro? A, primeira vogal, primeira conjugação. E, segunda vogal, segunda conjugação. I, terceira vogal, terceira conjugação. Vamos ver aqui. E a segunda vogal. Temos aqui vende, raiz ou radical. Vende, nem precisa da vogal I, nem da desinência, já lembra que é o verbo vender. Então, a vogal temática é a segunda conjugação. Vocês vão guardando essa informação. O que sobra? O R. Não falei nada dele ainda. Depois eu vou falar. Terceira conjugação, a vogal temática é I. Lembra da situação? Verbo partir, contando, né, analisando da direita para a esquerda. Nós vemos aqui, na última sílaba, a última vogal é I. Lembrando que na sequência das vogais I é a terceira vogal, por isso que é a terceira conjugação. Por isso que tem que prestar atenção no verbo. Sempre a gente tem que prestar atenção no verbo, é na última sílaba. Na última sílaba está o segredo da conjugação verbal. Então, retomando o exemplo da primeira conjugação, nós temos o verbo amar, falar, estudar, brincar. Da segunda conjugação, temos o verbo beber, vender, comer e aprender. Aí tem o desenho aqui da menininha cantando, o verbo cantar, menino foi vender alguma coisa e partir, outro menininho saindo estrada fora. Partir, sentir, dividir e sorrir. Resumindo, encontre o verbo no infinitivo terminado em R, ou seja, voltando aqui para cima, do paradigma verbal como cantar, vender e partir. Lembrando que esses verbos nós encontramos dessa forma no dicionário. Quando você for pesquisar no dicionário, nós vamos ter que pesquisar o verbo de acordo com o nome dele, né? Se cantamos, verbo cantar. Se cantávamos, verbo cantar. Se cantarei, verbo cantar. E olhem sempre da direita para a esquerda, a próxima vogal que aparecer na última sílaba, né? A vogal temática. O que é a vogal temática? Que vai indicar que conjugação pertence ao verbo. Pratique com os outros verbos da primeira conjugação. Verbo falar, da segunda conjugação, verbo beber, e terceira conjugação, verbo dividir. Vamos avançando. Aqui nós temos exercício. Como é que vocês vão fazer? É simples, identificando as partes do verbo, sempre que os verbos vier no modo infinitivo. O que é o modo infinitivo mesmo? É quando ele vem terminado em R. Vou escrever aqui do ladinho, verbo falar. Falar porque ele está no infinitivo, porque ele está terminado em R, do jeito que nós encontramos no dicionário. Forma escrita no dicionário. Pronto. Forma escrita no dicionário é o verbo na sua forma. Vou colocar ele todo aqui. Falar está no modo infinitivo. Modo infinitivo é quando o verbo terminado em R. Não pode se esquecer isso. Terminado em R. Todo verbo terminado em R, não 99%,
Ele está no seu modo infinitivo, que dá um nome a esse verbo. Aí, como que você vai fazer? Você vai pegar o verbo falar, eu vou fazer com o verbo falar. Como é que eu encontro a raiz ou radical do verbo? Simples. Contando da direita para a esquerda, como falei aquela hora, contando da direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É A. Sobrou é raiz ou radical. O A, vogal temática. E o R? Agora vocês vão descobrir direitinho. O R é esse aqui, que é o modo infinitivo do verbo. O que vocês vão fazer? Vão pegar essa parte, colocar aqui. Fal. Não ficou muito bom. Eu vou dar uma voltinha lá. Buscar uma borrachinha. Vou buscar uma borrachinha aqui porque não ficou bom. Desculpa aí, pessoal. Voltando na nossa atividade. Isso. Desculpa aí. Voltando. Pronto. Paradigma verbal, pronto. Aqui nós temos. Pegar aqui essa parte que sobrou. Coloca aqui. F, A e L. O A é a vogal temática e o R é o desinência verbal. Desinência verbal. O A é a vogal temática e o F, A, L, que sobrou, é a raiz. Você vai fazer a mesma coisa com o verbo estudar, tá bom? Estou fazendo um de cada para ficar mais fácil. Descobrindo a raiz do radical. Mesma coisa. Vocês vão pegar o verbo falar de novo aqui. Tem o verbo cantar aqui, né? E aqui está pedindo que só separe a raiz. Pega o verbo cantar. Para rachar a raiz, conta da direita para a esquerda. Qual que é a próxima vogal? A. O que sobrou é a raiz. Tá aqui, cante. Vou fazer com o verbo falar. Pego o verbo falar, ponho ele aqui de lado, escrevo, contando da direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É a, sobrou, que sobrou é a minha raiz. O que é a raiz do verbo? É a parte que entrega o sentido do verbo. Mesmo que não tenha vogal temática, nem tenha desinência, fala, lembra o verbo falar. Cante é o verbo cantar. Estudar, fazer mais um, para provar para vocês, para ficar fácil. Estudar, contando direita para esquerda, qual é a próxima vogal? A. O que sobrou é a raiz. Então, fica estude. Estude é o verbo estudar. Se vão fazer isso no caderno com o verbo vender, beber, aprender, partir, dividir, sentir, sorrir. Ou seja, os restantes exercícios vão fazer. Exercício 3, descobrindo a vogal temática. Escreva a vogal temática de cada verbo. Como que eu vou descobrir? É da mesma forma. Escrevo o verbo aqui, cantar. Contar da direita para a esquerda. Qual que é a próxima vogal? A. Sobrou raiz, que eu quero não é raiz, quero é a vogal. Então, A é a minha vogal. Tá aqui, ó. Verbo cantar. Falar é a mesma coisa. Contando da direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É o A, que sobrou a raiz, que eu quero é a vogal.
Eu coloco aqui a letra A também. Vou pegar aqui correr. Façam os outros. Correr. Contando ele para a esquerda, qual que é a próxima vogal? E. Sobrou o E. É a minha vogal. Tem a minha vogal temática. Coloco o E aqui. O resto vocês façam. Pode fazer tudo no caderno. Atividade 4. Descobrindo a desinência verbal. Escreva a desinência dos verbos no infinitivo. Agora eu preciso descobrir o que é desinência. Fazemos a mesma coisa. Vamos pegar o verbo cantar. Cantar. Qual que é a próxima vogal? É a. Sobrou raiz. O A que eu sei que é. Vou escrever aqui, né? Raiz. O radical também pode ser. Pode ser raiz ou radical. Sobrou a vogal temática. E o R. O R nós já vimos lá atrás. Ele é o quê? É a forma, vou até circulá-lo. Ele é a forma do infinitivo, que é a desinência verbal. Nesse exercício eu quero só o R, que é a desinência verbal. Vai ser repetitivo? Vai, mas dá para aprender. Agora nós chegamos no quinto exercício. Aqui está pedindo que conjugação que pertence aos verbos. Primeira coisa, já vou colocar aqui para vocês. Lembra das vogais? A, E, I, O, U. Não tem nem quarta nem quinta conjugação, só tem primeira, segunda e terceira. Como é que eu encontro a conjugação? É a sequência das vogais. Se A é a primeira vogal, é a primeira conjugação. E é a segunda vogal, segunda conjugação. E terceira vogal, terceira conjugação. Sabendo disso, agora eu vou pelo verbo. Cantar. Pega o verbo cantar. Conto da direita para a esquerda. Qual que é a próxima vogal? Ah, é letra A. Quem é a letra A? Primeira conjugação. Isso aqui não tem decoreba, não. É compreensão, é raciocínio lógico. Vou pegar o verbo aqui para vocês. Correr. Correr, vou fazer a mesma coisa. Tem que achar o radical. Correr. Contando direita para a esquerda. Qual que é a próxima vogal? E. Na sequência da vogal E é o quê? Segunda conjugação. A é a primeira e E da segunda. Então, E, a segunda conjugação. Sobrou o radical e o E, segunda conjugação. Esse exercício é só para isso. Aí, vocês vão pegar o verbo cantar, pegar a raiz. Faz aqui a raiz de fora. Raiz é a só. Cantar. Contando da direita para a esquerda, qual é a próxima vogal? A. Que sobrou da vogal temática é minha raiz. Ache a raiz. Aí eu coloco aqui, cante. O que o A é? Vogal temática. É repetitivo, mas aprende. Pronto. Vogal temática é a letra A. Desinência verbal, que sobrou R. R, desinência verbal do modo infinitivo. O A, qual conjugação que ele pertence? Lembra que a primeira vogal é A? Então, é a primeira conjugação. Na sequência das vogais, é A, então é a primeira. Faça o resto. Qualquer dúvida, me pergunta.
Exercício 7. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Vamos lá. Completa. A parte que dá sentido à palavra, aliás, a parte do verbo que dá sentido à palavra chama-se raiz. Vamos lembrar disso? Vou colocar aqui exemplo. Cantar. Cantar. Tido contando direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal A? Sobrou raiz, cante. Cante, lembra o verbo cantar. Se eu for colocar isso aqui, vender. Contando direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? E. O que sobrou foi vende. Aí, se eu escrever verbo partir, contando direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? I. O que sobrou foi a raiz, parte. Então, vocês percebem que se eu colocar aqui cante, se eu colocar aqui vende, se eu colocar aqui parte, mesmo sem a vogal temática desinente, sabe o que é verbo cantar, vender, partir. Por isso que se diz que essa é a parte do verbo que entrega o sentido, que dá o sentido à palavra, que é a raiz ou radical. Então, vou colocar aqui, chama-se raiz ou radical. Aí nós temos a vogal temática pode ser qual que pode ser a vogal temática? Vogal temática, nós já estudamos a vogal temática. Ela pode ser da primeira letra A, que é a sequência da vogal. Segunda é o E, que é a segunda vogal. E a terceira vogal é I. Não existe o nem o. Só conta-se a primeira, a segunda e a terceira vogal. Então, respondendo aqui, a vogal temática pode ser da primeira, segunda ou terceira vogal. Todo verbo no infinitivo é terminado em R. Cantar. Todos os verbos terminados em R, igual cantar, vender, partir, esses três aqui, ele está no infinitivo, é como encontramos no dicionário. Quando é que o verbo está no infinitivo? Encontramos, como encontramos nos dicionários. Pronto. Terminado. Quando que o verbo é no modo infinitivo? Terminado em R. O verbo terminado em ar é da primeira conjugação. Olha aqui, primeira vogal. Então, vai ser ar, ir. Primeira conjugação, é da segunda e ir da terceira conjugação. Por causa da sequência da vogal. Qual é a primeira vogal? A, primeira conjugação. E, segunda e terceira. Então, ar é a primeira, é a segunda e ir é a terceira. Encantar. A raiz é, vamos lá encantar. Contando direita para a esquerda. Qual que é a próxima vogal? É a que sobra da vogal. Nós chamamos isso aqui de raiz ou radical. Então, é o cante.
Em vender a vogal temática, vamos aqui no vender. Vou até fazer aqui vender aqui embaixo, fica mais claro ali, já tá muita informação. Vender, contando direita para esquerda, qual que é a próxima vogal? E. Que sobrou é a raiz, o E é a vogal temática. Então, é E. Partir é a mesma coisa, só contar. Partir, da direita para a esquerda, a próxima vogal é I. Então, a vogal temática é I. A vogal temática indica a... O que a vogal temática? Vogal temática indica a conjugação do verbo. A conjugação do verbo. Essa aqui já fiz para vocês. Agora, aqui vocês vão fazer com o verbo caminhar. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu vi com esses verbos aqui. Cantar, vender, partir. Vou colocar aqui embaixo. Pegar, caminhar. Vocês vão pegar o verbo no caderno, fazer isso aqui. Caminhar, eu vou fazer. Receber, decidir, trabalhar, vocês vão fazer. Contando da direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É a que sobrou da vogal temática, é a minha raiz. Aí vocês vão escrever aqui nesse espaço aqui, tá? Esse aqui vocês vão escrever no espaço aí. Sobrou o A, que é minha vogal temática, e o R, que é a minha desinência. Que conjugação pertence o A? Na sequência é o A ou o AR, é a primeira conjugação. Faço o resto. Aqui está a conjugação dos verbos. O que é conjugação verbal? Vamos trabalhar com modo indicativo, presente, pretérito. Aqui o presente, pretérito significa passado, passado perfeito, passado imperfeito, passado mais que perfeito, que a palavra pretérito significa isso. Futuro, todo mundo sabe o que é futuro do pretérito, é futuro do passado, que poderia ter acontecido, não aconteceu. Aí vocês têm a primeira pessoa, que é eu, segunda é tu, terceira é ele ou ela, singular, plural, primeiro é nós, segundo é vós, terceira é eles ou elas. Como a gente conjuga? Eu vendo, quem vendo? Eu. Quem vendes? Tu. Quem vende ele ou ela? Quem vendemos nós? Quem vendeis vós? Quem vendem eles? O resto vocês vão ler e conjugar. Aqui temos o verbo partir, que é a mesma coisa, presente, não vou repetir, todo mundo sabe. Pretérito é passado. Pretérito perfeito é passado perfeito. Pretérito perfeito é passado imperfeito. Pretérito mais que perfeito é passado mais que perfeito. Futuro presente é aquilo que vai acontecer, com certeza. Futuro do pretérito é futuro do passado. E o modo indicativo, ele vai sempre indicar uma ideia de certeza. Certeza do que acontece no presente, no passado perfeito, no passado imperfeito, no passado mais perfeito, no futuro presente. E o único que é a ideia de condicional, que não é tão certeza, é só futuro pretérito, tá? Ideia de condição, chamada de condicional, ok? Aí eu tenho o verbo que partir, presente. Eu parto, primeira pessoa, segunda pessoa, tu partes, terceira pessoa, ele ou ela parte. Essas três primeiras pessoas nós chamamos de singular. Primeira, nós, plural. Segunda, vós, plural. Terceira, vós, plural. Então, como que fica? No singular, eu parto, tu partes, ele parte. Plural.
Nós partimos, vós partis, eles partem. E assim vocês vão olhando cada pessoa e conjugando. Isso aqui é conjugar. No caderno, vocês vão fazer o seguinte: tem esse desenho aqui que vai ajudar, auxiliar na atividade. Futuro do presente. Definição: uma ação futura. Indique uma ação futura com certeza que vai acontecer. Amanhã eu viajarei e algo que vai acontecer, né? Acredita, por exemplo, se eu tenho aula segunda-feira, tudo presume que eu vou na escola segunda-feira trabalhar e vocês vão para a escola estudar. Então, mesmo que a gente não tenha acontecido, a gente tem aquela ideia que vai acontecer. Então, o indicativo indica uma certeza do que aconteceu, do que acontece e acontecerá. Exemplo: eu viajarei amanhã. A pessoa já tem até a passagem marcada. Ela estudará à noite. Nós iremos ao parque. Futuro do pretérito indicativo indica a hipótese ou ação futura em relação ao passado que poderia ter acontecido e não aconteceu. Aí, ó, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um celular novo. Isso não é certeza. O único do indicativo que vai dar essa ideia de hipótese é aquilo que dizer. O que é hipótese? Aquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Pode acontecer também. Nós vamos ver isso no modo subjuntivo, tá? Exemplo: se eu estudasse mais, passaria na prova. Uma possibilidade, uma hipótese, né? Ela viajaria se tivesse férias. Nós iríamos ao cinema se não tivesse chovendo. Tá vendo aqui? Ele tá fazendo uma relação futura com o passado, tá? Porque estivesse está no passado, estudasse também, estivesse também. Presente, pretérito perfeito. Passe as frases para o pretérito perfeito do indicativo. Eu canto na igreja. Eu cantei na igreja. Como que vocês vão fazer? Tá no presente, vocês vão passar para o passado. Eu estudo português. Eu estudei português. Vocês vão ter que fazer isso com os outros. Eu brinco no recreio. Eu brinquei no recreio. Aqui estudei, ele vai estar no passado, tá? Qual é o modelo que eu tenho? É o verbo cantar, que é da primeira conjugação. Depois nós vamos estudar melhor os paradigmas verbais. Só tenta fazer passado, passado, do presente para o passado e ver essa mudança, flexão que o verbo tem. Dá para vocês fazerem isso. Vai acontecer com o mesmo exercício, que aqui nesse exercício aqui continua, esse exercício continua do primeiro, do segundo, vai ser presente para passado para o pretérito perfeito. Eu estudo, eu estudava. Estudava. Como é que eu vou saber, professora? Vocês vão ter um modelo que é chamado paradigma, colinha. Todos os verbos, por exemplo, estudava, ele é um verbo da primeira conjugação. Então, todos os verbos que são conjugados da mesma conjugação, ele tem a mesma terminação. O verbo estudava é o verbo estudar. O verbo estudar se conjuga como o verbo cantar. E ele tem aqui no exercício ele todinho, tá? Depois vocês vão ver. Se for brincar, eu brincava, verbo brincar. E verbo brincar é da primeira conjugação, como cantar é da primeira conjugação. Então, você vai ter um modelinho de verbo para vocês ver lá como é que conjuga. É só colar.
Passar para o pretérito mais perfeito. Eu estudo, eu estudara. Estudara é o mesmo que estudar, é da primeira conjugação. Eu estudara muito. Fica mesmo parecido com o verbo cantar, que é o mesmo que cantara. E segue o mesmo modelo. É só colar depois. Aqui eu tenho, bem embaixo, eu estudo, eu estudarei. Pronto. Segue. Segue a atividade. O que você vai fazer? Vou continuar fazendo. Futuro do pretérito. Eu canto, eu cantaria. Eu estudo, eu estudaria. Estudaria. É o mesmo estudar, que parece com o verbo cantar. Do jeito que conjuga o verbo cantar, conjuga o verbo também estudar, brincar, ajudar, trabalhar. Toda a primeira conjugação vai ser do mesmo jeito. Aí vocês vão tabela para ser completada. Eu tenho cantar, pretérito presente eu canto e pretérito perfeito eu cantei. Como que fica estudar? Eu estudei, porque eles são da mesma conjugação, da primeira conjugação. E se for beber? Eu bebo, eu bebi, eu vendi. Onde que eu vou achar isso aqui? É só dar uma voltinha aqui no paradigma verbal, aí você vem aqui, ó. Da mesma forma como a gente conjuga o verbo vender, a gente vai conjugar o verbo beber também. Aqui, ó, pretérito perfeito. Eu bebi, eu vendi. Tu vendeste, tu bebeste. Ele ou ela vendeu, ele ou ela vendeu, ela, aliás, ele ou ela bebeu. Se nós vendemos, nós bebemos. Se vós vendestes, vós bebestes. Se eles ou elas venderam, eles ou elas beberam. Ou seja, todos os verbos da segunda conjugação, todo verbo regular, eles vão conjugar do mesmo jeito. É só vir aqui colar. Não tem diferença. É só voltar. Se não está olhando no vídeo, só voltar. Estou voltando, aí vocês voltam também. Aqui o verbo cantar. O verbo cantar, assim, todos os verbos, presta bem atenção, todos os verbos que terminar em ar, como cantar, falar, por exemplo, verbo cantar, falar, morar, amar, lavar, todos os verbos terminados em ar vai conjugar do mesmo jeito. Se no presente eu digo a primeira pessoa, eu canto, como que vai ficar? Vamos pegar o verbo falar. Eu falo. Se a segunda pessoa, tu cantas, tu falas. Se for terceira pessoa, ele ou ela, terceira pessoa do singular, ele ou ela canta, ele ou ela fala. Aí a terminação é a mesma, ó. Não tem diferença. Primeira pessoa do plural, nós cantamos, nós falamos. Se for a segunda pessoa do plural,
Vós cantais, vós falais. Se for terceira pessoa, vai ser a mesma coisa. Eles ou elas cantam, eles ou elas falam. Termina do mesmo jeito. Se eu fosse fazer com o verbo morar, seria a mesma coisa. Verbo amar, mesma coisa. Verbo lavar, mesma coisa. Verbo namorar é a mesma coisa. Verbo viajar é a mesma coisa. Então, ou seja, todos os verbos terminados em ar, que é da primeira conjugação, eles vão conjugar igualzinho, tá? À medida que vocês vão trabalhando com os verbos, vocês vão fazer essa percepção como realmente se repete. Aí, como que vocês vão fazer? É só colar lá. Esse exercício é o mais fácil que tem. Verbo cantar. Hoje eu canto. Hoje tu cantas. Hoje ela canta. Da onde que eu tirei isso? Do paradigma verbal, porque o verbo tem uma colinha, tá vendo? Aqui eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. É só vocês vir aqui, voltar e preencher. Ontem é passado. Então, ontem eu cantei. Ontem eu cantei. Podia ser também ontem eu cantava. Posso escrever ontem eu cantava, porque também é passado, pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito. Ontem, ontem, esqueci de colocar o euzinho aqui. Não ficou bom, né? Vou pegar uma borrachinha. Apagar aqui. Fica melhor. Fica mais decente. Então, eu cantei. Ontem eu cantei. Ontem eu cantava, porque também tem o passado, que é pretérito imperfeito. Ontem eu cantara. Professora, onde que está isso? Está no paradigma verbal. O que é o paradigma verbal? Agora vocês vão entender que é paradigma verbal. Paradigma verbal é isso aqui. É o modelo de conjugação. Olha aqui. Pretérito perfeito. Passado perfeito. Ontem eu cantei. Olha pretérito imperfeito. Ontem eu cantava. Pretérito mais que perfeito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha. Ontem eu cantara. Entendeu, gente? Vocês têm que vir aqui na tabelinha do paradigma verbal, ou seja, do modelo do verbo, para vocês fazerem esses exercícios. Por exemplo, amanhã, aqui no exercício 3, se hoje eu canto, amanhã eu cantarei. Tabela, exercício 4, completa a tabela. Hoje eu canto, ontem eu cantei, ou cantava ou cantara. Amanhã eu cantarei. Aonde que eu vou encontrar essa tabelinha? Professora, volta na tabela do verbo, que é o paradigma verbal. Vou até escrever aqui do lado para vocês. Este aqui é o chamado paradigma. O que é um paradigma? Para estudo do verbo. Paradigma verbal é o que mesmo? É o modelo de conjugação. Ninguém esqueça mais disso. Não é nada desesperador estudar verbo, porque a gente tem um modelinho, tá bom? Vamos que vamos avançando. Aí nós vamos ter aqui
o exercício já com outra carinha, né? Que nós vamos ter no exercício 5. Vai ser bem misturado. Hoje eu canto, ontem eu cantei, amanhã eu cantarei. Aí hoje tu cantas, ontem tu, como que fica? Aí vocês vão consultar, tá? Tabelinha dos verbos. É só olhar a tabela. Vou fazer tudo também, né? Vou fazer um pouco só. Aqui, o 6. Eu canto na escola. Tu cantas na escola. Ela canta. Olha o verbinho lá. Vamos usar aqui nesse complete pretérito imperfeito, tá? Coloco aqui pretérito, que vai facilitar mais para vocês. Imperfeito, só usa esse. Poderia misturar, ficaria legal, mas é bom também fazer um todo para ir gravando. Amanhã eu cantarei. Amanhã eu cantarei. Amanhã tu cantarás. Onde que eu vou achar esse verbo, professora? Lá no paradigma verbal. Agora vai mudar o verbo, tá certo? Vocês vão escrever aqui no 9, eu que. Vocês vão ter que inventar, tá? Eu comi, tu comeste. Onde que eu vou achar desse aqui, professora? Desse modelo? Não sei, só ficou de cantar. Comeste, comi é verbo comer. Então, verbo comer não é verbo da primeira conjugação. Vou ter que voltar lá naquela outra tabela. Vamos voltar, olha aqui. Comer é da segunda conjugação, então vou colar é daqui. Presente, passado, perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, o que eu precisar eu vou estar aqui. Volto, vai ser uma idas e vindas, tá? Porque enquanto a gente não sabe o verbo de cor, tem que fazer essas idas e vindas, que ajuda muito, tá certo? Aí vocês vão completar com o verbo comer, tá? Tanto no passado como no presente. Vou colocar aqui verbo comer. Verbo comer, que é da segunda conjugação. Que vai ser o mesmo modelo. Qual vai ser o modelo? Paradigma. Paradigma. Ver o paradigma. Ver o paradigma. Paradigma vai ser qual? Paradigma vai ser o verbo vender. Onde que você vai encontrar é só voltar de novo, tá bom? O paradigma. Vou colocar esse triângulozinho aqui e lembrar que ele é o paradigma. Paradigma. Verbal. O que é paradigma verbal mesmo? Para lembrar, é o modelo de conjugar. É a cola, na verdade. Verbo não é difícil. Uma vez aprendendo, fica tudo mais fácil. Então, bom trabalho para vocês e ficamos por aqui.